1870. O barão Valdemar estava ali, ajoelhado no meio do terreiro da própria fazenda. As roupas impecáveis, aquelas que ele usava para receber autoridades, agora encharcadas de suor e cobertas de terra vermelha. As mãos que há pouco assinavam sentenças de vida ou morte sobre 200 cativos, agora tremiam. E pior, ele estava sendo obrigado a comer aquela mesma terra que tanto idolatrava, a terra que lhe deu fortuna e poder além da imaginação, mas que naquele momento enchia sua boca de amargura e humilhação. Como foi que um homem que possuía terras sem fim, até onde os olhos alcançava, e uma influência que chegava até os salões do Palácio Imperial, terminou de joelhos daquele jeito diante de um de seus próprios escravos? Esta é a história de como o ódio cozinhado em fogo lento durante 20 anos se transformou no plano de vingança mais meticuloso e impiedoso que o Brasil imperial já testemunhou. Um caminho feito de dor, de planejamento milimétrico e de uma paciência sobre-humana que transformou a vítima em carrasco. Você já sentiu uma injustiça tão profunda, tão dilacerante, que a única coisa que te mantinha vivo era a promessa de um dia ver a justiça sendo feita? Era exatamente assim que Antônio se sentia. Um escravizado de 30 anos cujo espírito, apesar das chibatadas diárias e das humilhações que cortavam mais fundo que qualquer açoite, ainda não havia sido quebrado. Ele vivia e respirava para ver o grande dia da justiça chegar, e ela seria feita, nem que fosse por suas próprias mãos. Mas antes de continuarmos com a história de Antônio e descobrirmos como ele conseguiu o impossível, quero falar diretamente com você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo agora. Seja muito bem-vindo ao canal Casa Grande e Correntes, o lugar onde você conhece histórias que mexem profundamente com o coração e que revelam verdades que o tempo tentou calar. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal. Isso faz com que mais pessoas conheçam essas histórias que merecem ser contadas. E se você sentir vontade, me diz nos comentários qual é o seu nome e de qual estado você está nos assistindo, porque é muito bom conhecer melhor quem nos acompanha. Agora pega um café, se acomoda bem aí e se prepara, porque a vingança de Antônio não foi construída com armas, correntes ou violência bruta. Foi construída com algo muito mais devastador e poderoso: inteligência afiada, paciência de quem espera décadas e o conhecimento preciso da fraqueza secreta do próprio barão. Uma fraqueza tão vergonhosa e perigosa que ninguém, absolutamente ninguém na fazenda ou na província inteira, poderia sequer imaginar. O sol na fazenda do Sol Poente, em pleno 1870, parecia nascer com raiva. Antes das 5 da manhã, ele já castigava o espinhaço dos 200 escravizados que se enfileiravam no terreiro. Um calor que prometia um dia de agonia nos cafezais intermináveis do barão Valdemar. Mas para o barão, o sol não era um inimigo, era um aliado. O sol, a chuva e, acima de tudo, a terra. O barão Valdemar não amava sua terra como um fazendeiro ama sua fonte de riqueza. Ele a idolatrava com uma devoção doentia, quase religiosa. Para ele, cada grão de poeira daquele chão avermelhado do Vale do Paraíba era sagrado. Ele acreditava que a terra lhe dava tudo: o café que enchia seus cofres, o poder que lhe garantia um assento entre os homens mais influentes do império, o respeito que ele confundia com medo. E em troca dessa generosidade, a terra exigia sacrifícios. Esses sacrifícios eram pagos com o suor e o sangue dos seus escravos. Os castigos na fazenda do Sol Poente não eram apenas violentos. Eles eram rituais macabros ligados ao solo. Um escravizado que reclamava da comida era forçado a comer um punhado de terra para aprender a dar valor ao que o chão oferece. Uma mulher que chorava de saudade de um filho vendido era obrigada a regar com as próprias lágrimas um canteiro de flores da Casa Grande, pois, segundo o barão, a terra não tolera tristezas inúteis. Antônio observava tudo isso há 20 dos seus 30 anos de vida. Chegou ali menino e aprendeu a sobreviver transformando a raiva em silêncio e o ódio em paciência. Enquanto os outros baixavam os olhos diante do barão, Antônio o encarava, não com desafio aberto, mas com uma quietude pesada, um olhar que parecia registrar cada crueldade numa contabilidade interna que um dia seria cobrada. Os feitores o temiam mais do que aos escravizados que gritavam, pois não sabiam o que se passava por trás daquela muralha de silêncio.
Numa tarde sufocante de colheita, a crueldade do barão se manifestou de forma particularmente perversa. Um homem mais velho chamado Damião, cujas costas já eram um mapa de cicatrizes antigas, deixou a enxada escapar de suas mãos trêmulas pela exaustão. A ferramenta bateu no chão com um baque seco que pareceu ecoar por todo o vale. O silêncio se instalou imediatamente. Todos pararam de trabalhar. O barão Valdemar, que observava o trabalho montado em seu cavalo, desceu lentamente. Caminhou até Damião com seus passos medidos, a bota de couro cara pisando na terra com reverência. Ele não gritou, apenas apontou para o chão e, com voz calma, que era mais aterrorizante que qualquer berro, acusou Damião de ter desrespeitado o solo que o alimentava. Ordenou que o homem pedisse perdão à terra. Damião, tremendo, se ajoelhou, mas não era o suficiente para o barão. O senhor ordenou que o escravizado beijasse o chão como um filho beija a mãe que ofendeu. Sob o olhar de quase 200 pares de olhos, Damião se inclinou e pressionou os lábios contra a poeira quente. Antônio, a poucos metros dali, fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram na palma da mão. Mas seu rosto permaneceu uma máscara de indiferença. Era mais uma dívida anotada em seu livro de contas mental. A gota d'água, o momento que transformou o ódio latente em um plano concreto, veio semanas depois. Nesse dia o trabalho se estendeu por mais de 14 horas. Ao carregar o último saco de café do dia, os joelhos de Antônio cederam por um instante e ele tropeçou caindo de lado. Não chegou a derrubar o saco, mas o barão viu o tropeço como um ato de fraqueza intolerável. Naquela noite, Antônio foi levado ao tronco. As chibatadas rasgaram suas costas, mas não era a dor que o marcava. Era o que veio depois. 2 feitores o seguraram enquanto o barão Valdemar se aproximava. Com as próprias mãos, o barão agarrou os cabelos de Antônio e esfregou seu rosto na terra úmida do terreiro com força e repetidamente. O barão gritava que o escravo devia sentir o gosto da terra e engolir o chão que não tinha força para honrar. Berrava que aquele devia ser o sabor da sua incompetência. A terra entrou na boca de Antônio. Em seu nariz, arranhou seus olhos e o barão, não satisfeito, mandou ele comer a terra como quem saboreia um banquete. Naquele instante, em meio à dor e à sujeira, algo mudou dentro dele. Enquanto o barão o humilhava, Antônio, com a boca cheia de terra, jurou para si mesmo que aquele seria exatamente o sabor da sua vingança. O homem que idolatrava o chão seria destruído por ele. A terra que o barão tanto amava seria a testemunha e a arma do seu fim. Nos dias que se seguiram, a dor das chagas era um fogo baixo e constante em suas costas, mas Antônio mal a sentia. Havia um fogo maior dentro dele, uma clareza criada na humilhação. Na senzala, enquanto uma velha chamada Benedita lhe passava uma pasta de ervas nas feridas, ela notou a mudança. O olhar de Antônio, antes uma fortaleza de paciência, agora continha a brasa contida do ódio. Ele não falava sobre o que aconteceu e ninguém ousava perguntar. Mas o silêncio dele agora tinha um propósito. Quando voltou ao cafezal, seu corpo ainda protestando a cada movimento, Antônio via a fazenda com outros olhos. Ele não era mais apenas um escravo trabalhando a terra. Era um predador estudando seu território. Observava cada movimento dos feitores, cada hábito do barão, cada fraqueza no sistema que o aprisionava. O conhecimento que acumulou em 20 anos de trabalho forçado, antes um fardo, agora se convertia em um arsenal. E foi em uma noite após a humilhação, deitado na esteira dura da senzala com as costas em carne viva, que a visão veio completa para Antônio. Não seria uma morte rápida no escuro. Não seria veneno na cachaça. Seria algo que o barão jamais esqueceria nos últimos momentos de sua vida. Seria público, seria simbólico, seria a própria terra voltando-se contra seu adorador. O homem que o forçou a comer o chão provaria do mesmo cálice diante de todos os que sofreram sob seu jugo. A pele de Antônio cicatrizou, mas as marcas permaneceram como lembretes gravados. Cada vez que a camisa roçava nas costas, ele sentia não a dor, mas a promessa. A promessa de que o barão pagaria por cada grão daquela terra que entrou em sua boca, por cada segundo daquela humilhação, diante dos 200 pares de olhos que testemunharam sua quebra. Mas Antônio sabia que raiva sem estratégia era apenas um caminho rápido para o tronco e para a morte. Sua vingança precisava ser cirúrgica, calculada, inevitável.
E para isso ele precisava de 3 coisas: conhecimento, aliados e o momento perfeito. O conhecimento ele já tinha. 20 anos naquela fazenda tinham transformado Antônio em um mapa vivo do lugar. Ele sabia que o vigia do portão dos fundos sempre cochilava nos minutos que antecediam o canto do galo. Sabia que o feitor-chefe Jeremias tinha pavor de cobras e que o mais novo Inácio era ambicioso e ressentido por nunca ser reconhecido pelo barão. Sabia que a tranca da ferraria estava enferrujada e cedia com um empurrão no ângulo certo. Eram informações inúteis para um escravo, mas eram munição para um estrategista. Seu foco principal, no entanto, era o próprio barão Valdemar. A arrogância do homem que antes era a fonte de sua dor, agora se revelava como sua maior vulnerabilidade. O barão confiava em sua terra como um rei, confia em sua fortaleza. Acreditava que o chão que pisava jamais o trairia. Essa fé cega o levava a cometer erros fatais. Foi então que o plano começara a tomar forma. Antônio não queria o barão apenas morto. Ele queria ele humilhado no mesmo terreiro onde Damião beijou o chão. No mesmo terreiro onde Antônio foi esfregado na terra. Seria ali, sob os olhos de todos os escravizados, que o barão Valdemar provaria do próprio veneno. A humilhação pública, total, destruidora. E então, só então, viria a liberdade. Mas para executar um plano desse tamanho, Antônio não podia agir sozinho. Precisava de mãos que ele confiasse, de corações que batessem no mesmo ritmo de ódio que o seu, e ele sabia exatamente quem procurar. A primeira foi Benedita. A velha senhora que curou suas costas era a memória viva da fazenda, testemunha de 3 décadas de crueldade. Seus olhos já tinham visto tudo: filhos vendidos, maridos açoitados até a morte, mulheres violadas, crianças marcadas a ferro. Numa noite, enquanto ela lhe passava mais um pouco da pomada de ervas, Antônio a encarou por um longo momento, um olhar que não pedia ajuda, mas oferecia um convite. Benedita parou o que estava fazendo e sussurrou que tem filhos que a gente enterra na terra e tem filhos que a gente vinga com a terra. Foi o sim que ele precisava. Benedita não pegaria em armas, mas seria os olhos e ouvidos da conspiração. E sua sobrinha Rosa, que trabalhava na Casa Grande, seria a peça fundamental para acessar o alojamento dos capatazes. O segundo foi Gaspar, o ferreiro. O ódio de Gaspar era como o ferro que ele trabalhava, duro, silencioso e moldado no fogo. Meses antes, o barão forçou a esposa de Gaspar, uma mulher conhecida por sua bela voz, a cantar enquanto açoitava um jovem por ter quebrado uma ferramenta. O som dos soluços dela se misturando à melodia irritou o barão, que castigou a mulher de forma brutal, e o estalar do chicote era uma memória que ainda queimava em Gaspar mais quente que qualquer brasa. Antônio o abordou na penumbra da ferraria, quando o trabalho do dia já tinha terminado. Falou sobre a fragilidade das correntes, sobre como até o ferro mais forte pode ter um ponto fraco. Gaspar não respondeu, apenas bateu com o martelo numa bigorna com uma força que tremeu seu apoio. O som metálico e furioso foi sua resposta. Ele estava dentro. O terceiro e último membro do núcleo foi Lázaro, um jovem de 20 anos que era praticamente invisível. Por ter crescido correndo pela fazenda para levar recados, seus pés descalços mapearam cada palmo daquela terra, cada atalho na mata, cada ponto cego na vigilância dos feitores. Lázaro era a agilidade e o conhecimento do terreno que eles precisavam. Sua motivação era simples e profunda. Ele queria um futuro diferente do que seu pai teve. Um homem que definhou nos cafezais até se tornar uma sombra curvada e sem esperança. As reuniões aconteciam no lugar mais improvável e seguro da fazenda, nos fundos da senzala, perto da moenda de café que funcionava até tarde da noite para processar a colheita. O rangido rítmico e ensurdecedor da máquina que transformava o fruto em grão era a trilha sonora perfeita para a traição. Ali, sob o manto do barulho industrial e da escuridão, as vozes podiam se misturar ao caos sonoro, tornando-se meros sussurros indistinguíveis para qualquer feitor que passasse por perto. A tensão era palpável. Cada encontro era um risco mortal. Um escravizado curioso, um capataz fazendo uma ronda inesperada, qualquer coisa poderia significar o fim. Eles falavam em frases curtas, quase em código. Lázaro desenhava mapas na terra com um graveto, indicando as rotas de fuga.
Gaspar mostrava com as mãos como poderia improvisar ferramentas. Benedita informava sobre o humor do barão e quais feitores estavam mais alertas. E Antônio, o maestro daquela orquestra silenciosa, juntava as peças. Nas semanas que seguiram as primeiras reuniões secretas na Moenda, Antônio sabia que o núcleo de 4 pessoas não era suficiente para o que precisavam fazer, porque uma velha curandeira e um jovem mensageiro franzino junto com ele e Gaspar não tinham chance real contra 6 vigias armados e 2 capatazes brutais. Precisavam de homens que soubessem lutar de verdade, não apenas trabalhar curvado no cafezal. E foi Gaspar quem trouxe a solução numa das reuniões tensas, ao som da Moenda dizendo que conhecia 4 homens que praticavam capoeira, escondidos na mata todo domingo de madrugada, antes do sol nascer. Um deles era Jorge, o filho forte e jovem de Damião, aquele velho que tinha sido forçado a beijar o chão como cachorro. E os outros 3 eram Tomás alto e magro, com reflexos rápidos de cobra, Julião ainda jovem, mais feroz como animal acuado, e Martim compacto e explosivo, como barril de pólvora pronto para estourar. Antônio disse que Gaspar devia sondar Jorge primeiro com muito cuidado, porque cada nova pessoa no segredo era risco exponencial de delação. Bastava uma boca falar no momento errado, e todos morreriam torturados no tronco, enquanto o barão assistiria bebendo vinho fino. Gaspar conseguiu uma conversa rápida com Jorge na ferraria, fingindo que precisava consertar uma enxada quebrada, e ali entre o barulho do martelo batendo no metal quente, sussurrou meia dúzia de palavras sobre resistência e ação contra o barão, sem dar detalhes específicos. Jorge olhou fundo nos olhos de Gaspar por tempo longo demais, depois acenou com a cabeça uma única vez e disse que conversaria com os outros 3, e que se os 4 concordassem, mandariam sinal através de Lázaro, que tinha liberdade de circular pela fazenda inteira. 3 dias depois, Lázaro trouxe a confirmação. Os 4 capoeiristas estavam dentro, mas foi exatamente nesse momento de pequena vitória que Antônio cometeu o erro que quase destruiu tudo. Ele conhecia um escravizado chamado Sebastião, há 15 anos. Sempre pareceu confiável e nunca causou problemas, então achou que podia sondar ele também para aumentar ainda mais o grupo. E numa tarde quente no cafezal, enquanto ajustavam as sacas pesadas, Antônio sussurrou algumas palavras testando as águas, falando sobre liberdade e resistência. Sebastião ficou pálido como cera de vela. Os olhos arregalaram de terror puro e ele sussurrou entre dentes que Antônio estava completamente louco, que todos iam morrer, que não queria saber de nada daquilo. Virou as costas e se afastou rápido demais para parecer natural. Antônio sentiu o estômago gelar, porque sabia que tinha cometido um erro potencialmente fatal. E na manhã seguinte, quando viu Sebastião conversando nervoso com o feitor-chefe, apontando na direção dele, o pânico confirmou que a delação tinha acontecido. Jeremias veio marchando furioso até o cafezal, com 3 vigias armados, formando uma parede ameaçadora, e interrogou Antônio ali mesmo, na frente de dezenas de testemunhas, sobre planos de fuga, rebelião, conspirações contra o barão. Antônio negou tudo com voz cansada e submissa, que tinha aperfeiçoado em 20 anos, dizendo que não sabia de absolutamente nada, que Sebastião devia estar confuso ou com alguma rixa pessoal boba, e quando outros escravizados foram questionados, ninguém confirmou a história, até porque realmente não sabiam de nada. Jeremias ficou visivelmente furioso com a falta de provas concretas e tomou a decisão rápida de dar uma lição pública no delator. 20 chibatadas brutais no tronco, enquanto todos os escravizados assistiam em silêncio. Sebastião gritou entre as chicotadas que rasgavam suas costas que estava falando a verdade. Mas quanto mais gritava, menos acreditavam nele. Os gritos dele pareciam apenas desespero patético de quem inventa desculpas. E quando a surra terminou, finalmente seu corpo caiu mole no chão, cheio de sangue. Antônio pensou que o problema tinha sido resolvido pela humilhação pública, mas se enganou completamente, porque nos dias seguintes Sebastião mudou de forma inesperada. Algo dentro dele quebrou, mas não da maneira que todo mundo esperava. Em vez de ficar quieto e submisso como escravizado, espancado, normalmente ele começou a observar tudo, com olhos cheios de raiva, que queimava devagar,
e especialmente observava Antônio e qualquer pessoa que ficasse perto dele por mais tempo que o necessário. Gaspar foi o primeiro a perceber e avisou Antônio numa conversa rápida, fingindo consertar ferramenta que Sebastião estava vigiando o grupo inteiro, seguindo movimentos discretamente, prestando atenção em padrões de comportamento. Isso significava que precisavam tomar cuidado extremo redobrado. O grupo entrou em alerta máximo, evitando se reunir na moenda por quase 10 dias seguidos, comunicando apenas através de fragmentos mínimos de conversa espalhados ao longo do trabalho diário, e Lázaro passando as mensagens codificadas quando entregava água. A tensão era insuportável, porque sabiam que Sebastião estava caçando evidências concretas. Ele não ia fazer acusação vaga que ninguém acreditaria de novo. Ia esperar pacientemente até ter provas sólidas que Jeremias não pudesse ignorar. Nesse clima de vigília, Antônio tomou uma decisão arriscada. Faria a reunião final com todos os 8 conspiradores no domingo, depois da missa na capela, onde todos eram forçados a ouvir o padre falando sobre obediência e resignação cristã, enquanto o barão Valdemar sentava na frente se sentindo escolhido por Deus. O domingo era o único dia da semana onde os escravizados tinham folga completa depois da missa, porque o barão guardava o dia do Senhor com rigor católico fanático, e nesse dia as famílias podiam entrar na mata fechada para coletar lenha seca e ervas medicinais que economizavam dinheiro do Senhor. Os capatazes ficavam relaxados bebendo cachaça pesada em suas casas. O feitor ia para a vila visitar a amante que todos sabiam que existia, e o barão almoçava com Dona Eulália no ritual sagrado de domingo que absolutamente nada podia interromper. Os 8 entraram na mata densa em grupos pequenos ao longo de meia hora para não levantar suspeitas. 2 aqui carregando cestos vazios, 3 ali fingindo procurar lenha específica, sempre separados por intervalos seguros. Na clareira escondida entre árvores grossas que bloqueavam completamente a visão de todos os lados, eles se reuniram finalmente todos juntos. Antônio, Benedita, Gaspar, Lázaro e agora também Jorge, o filho forte de Damião, Tomás, Julião e Martim. Era a primeira vez que os 8 estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, e Antônio sentiu algo parecido com esperança real, olhando para aqueles rostos determinados que tinham escolhido arriscar tudo. Ele começou explicando cada fase detalhada do plano, com voz urgente, mas controlada. O incêndio no estábulo que Lázaro provocaria às 6h30 da tarde de lua nova para criar caos absoluto e atrair todos os vigias para um ponto. A emboscada que os 4 capoeiristas fariam nos vigias, completamente distraídos pelo fogo. Benedita explicou pela primeira vez para os capoeiristas novos sobre as ervas raras que ela tinha conseguido reunir secretamente ao longo de semanas. Ervas que, misturadas na cachaça que os capatazes Jeremias e Inácio bebiam religiosamente, todo final de tarde iam roubar força e reflexos deles, transformando homens violentos em bonecos de pano inúteis por horas suficientes. A sobrinha jovem de Benedita, que trabalhava limpando o alojamento dos capatazes, ia trocar a garrafa normal pela garrafa preparada no momento exato. Lázaro explicou o caminho completo até o quilombo nas montanhas, que ficava a 2 dias de caminhada pela mata fechada. Descreveu cada marco natural que conhecia de memória absoluta, cada rio para atravessar, cada bifurcação perigosa onde era fácil se perder para sempre, e garantiu que conseguiria guiar até 50 pessoas se fosse necessário, desde que seguissem suas instruções sem questionar. Gaspar mostrou com as mãos como tinha feito 6 facas de ferro sem ninguém perceber. Não eram armas perfeitas, mas serviam para defesa em emergência. Antônio detalhou então a parte mais importante e arriscada: a captura do próprio barão Valdemar na trilha estreita e isolada do Mirante da Coruja, onde o homem sempre cavalgava sozinho nas noites de lua nova para contemplar as estrelas sobre suas propriedades, se sentindo dono do universo inteiro. 3 deles iam emboscar o barão naquela trilha, cercada de mata densa, derrubar ele do cavalo, amarrar, amordaçar e arrastar de volta para a fazenda para o julgamento público no terreiro, onde todos os escravizados veriam o senhor sendo forçado a comer a terra que tanto amava.
Jorge fez a pergunta que todos queriam fazer quando executariam esse plano insano, que tinha 1000 pontos possíveis de falha catastrófica. Antônio respondeu que em exatamente 3 dias seria lua nova com escuridão total cobrindo a terra. E naquela noite específica, o mundo ia virar de cabeça para baixo, ou todos iam morrer tentando fazer isso acontecer. Os 4 capoeiristas trocaram olhares rápidos entre si e Jorge falou por todos, dizendo que estavam prontos, que tinham treinado a vida inteira para um momento assim mesmo sem saber, e que 6 vigias desprevenidos não era um problema real se atacassem com surpresa coordenada. A reunião toda durou apenas 15 minutos intensos cronometrados, tempo suficiente para acertar os detalhes finais cruciais, mas curto o bastante para não levantar suspeitas de ausência prolongada demais. Quando começaram a sair da clareira em grupos separados, carregando lenha seca e punhados de ervas como prova legítima da coleta permitida, aconteceu o momento que congelou o sangue de absolutamente todos os presentes. Sebastião estava parado ali entre as árvores a uns 20 metros de distância, olhando diretamente para eles com uma expressão impossível de decifrar. Ele tinha visto os 8 juntos numa clareira escondida, conversando baixo demais para ouvir as palavras. Mas ver 8 escravizados reunidos secretamente longe dos outros já era suspeito o suficiente para levantar questões perigosas. Antônio e Sebastião fizeram contato visual direto por 3 segundos eternos, onde o mundo inteiro pareceu parar de girar. E então Sebastião simplesmente virou as costas devagar e caminhou de volta para a trilha principal, carregando seu cesto de lenha como se nada tivesse acontecido. Não disse uma palavra, não fez gesto nenhum. Apenas foi embora sumindo entre as árvores e deixando os 8 em silêncio absoluto. Gaspar sussurrou que estavam perdidos e Sebastião ia contar para Jeremias que tinha visto 8 deles reunidos secretamente. E mesmo sem ouvir as palavras, isso já era suspeita suficiente para interrogatórios brutais que arrancariam a verdade na tortura. Antônio disse baixo que esperassem porque não fazia sentido Sebastião ter ido embora tranquilo e acrescentou que se ele planejava delatar, teria gritado imediatamente ou corrido para buscar os vigias, então talvez algo tivesse mudado dentro dele depois daquelas 20 chibatadas. Aquela noite, ninguém do grupo dormiu esperando os vigias invadirem a senzala a qualquer momento, mas a invasão não veio. No dia seguinte, Sebastião trabalhou normalmente sem falar com ninguém, e especialmente sem se aproximar de Jeremias, e no segundo dia aconteceu a mesma coisa, e no terceiro dia também. A cada dia sem delação, o grupo ficava mais surpreso, porque não entendiam por que Sebastião não os tinha entregado. Foi então que Antônio entendeu a verdade. Aquelas 20 chibatadas tinham quebrado algo fundamental dentro de Sebastião, mas não como o feitor esperava. As chicotadas tinham destruído a ilusão de que obedecer garantia segurança. Tinham mostrado que você podia ser punido brutalmente, mesmo fazendo tudo certo e sendo leal. Então, quando viu os 8 conspiradores naquela clareira, Sebastião fez uma escolha, não porque concordava com o plano, nem porque queria participar, mas porque entendeu uma verdade brutal. Era melhor morrer tentando fugir do que morrer apanhando por ser obediente a um sistema que te espancava de qualquer jeito. Sebastião não se juntou ao grupo, porque o medo ainda era grande demais, mas também não os traiu porque a raiva era maior que o medo. Ficou no meio termo perigoso, sendo cúmplice silencioso de uma rebelião que podia custar todas as vidas da fazenda. E na terceira noite, quando o céu finalmente ficou completamente escuro sem lua nenhuma brilhando, chegou a hora de transformar todo aquele planejamento arriscado em ação real que mudaria tudo para sempre ou mataria todos tentando. A manhã da lua nova começou como qualquer outra na fazenda do Sol Poente, com o sol nascendo sobre os cafezais e os 200 escravizados se arrastando para mais um dia de trabalho sob o chicote. Mas algo estava diferente no ar. Uma tensão invisível que apenas os 8 conspiradores conseguiam sentir. A sobrinha de Benedita, uma menina de 15 anos chamada Rosa, que trabalhava limpando o alojamento dos capatazes, tinha feito seu trabalho pela manhã. Enquanto Jeremias e Inácio tomavam as primeiras providências do dia, ela trocou a garrafa de cachaça deles pela garrafa preparada com as ervas de Benedita.
O dia se arrastou com uma lentidão torturante para os 8. Antônio trabalhava no cafezal com os movimentos automáticos de quem fez aquilo por 20 anos, mas sua mente estava completamente focada em cada detalhe do plano, revisando mentalmente cada passo ou possível erro. Gaspar na ferraria martelava o ferro com força desnecessária, queimando a ansiedade que ameaçava transbordar. Lázaro corria de um lado para o outro, levando recados e água, mas seus olhos estavam mapeando pela última vez cada canto da fazenda, cada sombra, cada ponto de fuga. Quando o sol finalmente começou a descer no horizonte pintando o céu de laranja e vermelho, os 8 sabiam que em menos de 1 hora tudo ia mudar para sempre, ou todos estariam mortos antes do amanhecer. Jeremias e Inácio, como sempre no final do dia, se sentaram na varanda do alojamento deles e começaram a beber a cachaça batizada. No começo, pareciam normais, rindo alto e contando histórias de castigos aplicados, mas depois de meia hora, os movimentos deles começaram a ficar lentos e descoordenados, as palavras arrastadas, os olhos pesados. Foi quando o sol tocou o horizonte que Lázaro agiu. Ele tinha passado a tarde inteira, deixando pequenos montes de palha seca estrategicamente posicionados nos fundos do estábulo, onde ficavam os cavalos do barão, e quando ninguém estava olhando, ele riscou a pederneira que Gaspar tinha dado para ele. A faísca pegou na palha. A palha pegou na madeira velha e seca, e em questão de segundos as chamas começaram a subir lambeando as paredes com uma velocidade assustadora. Os cavalos dentro começaram a relinchar desesperados batendo os cascos contra as portas das baias, e a fumaça preta e densa subiu para o céu como um sinal de alarme visível a quilômetros de distância. O grito de incêndio ecoou pela fazenda inteira, e os 6 vigias que estavam espalhados pelos pontos estratégicos largaram tudo e correram em direção ao estábulo, porque cavalos eram propriedade valiosa demais para deixar queimar. Eles corriam gritando ordens uns para os outros, tentando organizar uma corrente de baldes de água, completamente distraídos pelo caos das chamas e dos animais em pânico. Foi exatamente nesse momento de confusão total que os 6 conspiradores atacaram. Antônio, Gaspar, Jorge, Tomás, Julião e Martim saíram das sombras como fantasmas, cada um escolhendo um vigia e atacando pelas costas com violência coordenada que vinha de anos de ódio acumulado. Os golpes foram rápidos e brutais, mas um dos vigias, o mais jovem e nervoso, conseguiu puxar a pistola do cinto e disparou um tiro no ar antes de ser derrubado. O tiro não acertou ninguém porque a fumaça estava cegando tudo, mas o som do disparo ecoou pela fazenda inteira como um sino de alarme que acordava os mortos. Jeremias e Inácio ouviram o tiro e tentaram se levantar cambaleando, as mãos buscando os chicotes por puro instinto, mas os corpos não obedeciam aos comandos do cérebro. As pernas cederam, a visão embaralhou, e os 2 capatazes caíram completamente inúteis, enquanto a fazenda desmoronava ao redor deles. Lázaro tinha corrido imediatamente após acender o fogo, seus pés descalços voando pela trilha que levava ao Mirante da Coruja, onde o barão Valdemar sempre ia nas noites de lua nova para contemplar suas terras. O menino se escondeu entre as árvores densas da mata, esperando o barão passar, mas algo deu errado. O barão, que deveria estar cavalgando tranquilamente em direção ao mirante, estava voltando muito antes da hora prevista, o cavalo em galope rápido, o rosto do homem tenso, porque ele tinha ouvido o tiro distante e visto a fumaça subindo de sua propriedade. Lázaro sentiu o pânico apertar sua garganta, porque o plano era emboscar o barão na ida para o mirante em um ponto específico, onde a trilha era mais estreita e cercada de mata fechada. Mas agora o homem estava voltando, e os 6 conspiradores estavam indo para o lugar errado. O menino não pensou 2 vezes. Saiu correndo pela mata em velocidade impossível, cortando caminho por atalhos que só ele conhecia, galhos arranhando seu rosto e braços. Mas ele não diminuía o ritmo. Conseguiu alcançar Antônio e os outros 5 que estavam caminhando em silêncio para o ponto de emboscada planejado, e gritou baixo que o barão estava vindo pela trilha leste e não pela norte como esperavam. Antônio tomou a decisão em 2 segundos. Mudaram de direção correndo por entre as árvores e se posicionaram às pressas, em um ponto diferente onde a trilha fazia uma curva fechada.
Quando o barão Valdemar passou cavalgando rápido demais para perceber a emboscada, os 6 saltaram das sombras, assustando o cavalo, que instintivamente parou bruscamente e empinou, derrubando o barão. O homem caiu pesado no chão, batendo a cabeça, atordoado e confuso. E antes que pudesse gritar, Jorge enfiou um pano sujo na boca dele, enquanto Tomás amarrava os pulsos com corda grossa. A baronesa viu o tumulto e tentou correr para fazer alguma coisa, gritar por ajuda, qualquer coisa. Mas Rosa, a sobrinha de Benedita, e outra mulher chamada Joana, a seguraram pelos braços com força firme e respeitosa, mas inquebrantável. Benedita tinha dado ordens claras. A baronesa não podia interferir. Dona Eulália se debateu, chorou, implorou, mas as 2 mulheres não soltaram, e ela foi forçada a assistir da varanda, enquanto o mundo que conhecia desmoronava diante de seus olhos. O barão Valdemar foi arrastado para o centro do terreiro, ainda atordoado pela queda do cavalo, as roupas finas rasgadas e sujas de poeira vermelha, os olhos arregalados numa mistura de confusão e terror que ele nunca tinha experimentado antes em toda a sua vida de poder absoluto. Ao redor dele, formou-se um círculo de silhuetas na escuridão sem lua, e quando as tochas foram acesas uma a uma, o barão finalmente entendeu o tamanho da catástrofe que tinha desabado sobre sua cabeça. Vários escravizados o encaravam em silêncio absoluto. Pares de olhos, que durante décadas baixaram a cabeça diante dele, agora o fitavam com uma intensidade que queimava mais que qualquer fogo. Antônio caminhou devagar até ficar frente a frente com o homem ajoelhado, e pela primeira vez em 20 anos, os 2 se encararam como iguais. O barão tentou falar, a boca se abriu para dar ordens, ameaçar, implorar, mas Gaspar apertou a mordaça e nenhum som saiu. Antônio se abaixou, ficando na altura dos olhos do senhor, e começou a falar com uma voz baixa e controlada, que de alguma forma era mais aterrorizante que qualquer grito. Ele lembrou ao barão sobre Damião sendo forçado a beijar o chão, sobre a esposa de Gaspar, que foi obrigada a cantar enquanto açoitava um jovem, sobre as dezenas de crianças vendidas e separadas de suas mães, sobre os 20 anos de humilhações diárias que transformaram seres humanos em ferramentas descartáveis. E então, Antônio falou sobre aquela tarde específica em que o barão enfiou o rosto dele na terra e o forçou a comer o chão como um animal, o dia em que a humilhação foi tão profunda que alguma coisa dentro dele morreu e renasceu, como pura determinação de vingança. Antônio se levantou e fez um sinal, e Gaspar removeu a mordaça do barão, que imediatamente começou a gritar ameaças sobre o que ia acontecer com todos eles, sobre as milícias que viriam, sobre os capitães do mato que rastreariam cada um até o fim do mundo. Mas sua voz foi morrendo aos poucos quando percebeu que ninguém demonstrava medo, apenas um cansaço profundo de décadas de terror que finalmente tinha chegado ao fim. Antônio pegou um punhado de terra vermelha do chão, aquela mesma terra que o barão idolatrava como se fosse divindade, e a segurou na frente do rosto do homem ajoelhado. Disse com uma calma assustadora que o barão sempre acreditou que a terra dava e a terra tomava, que ela exigia sacrifícios em troca de suas bênçãos, e que naquela noite a terra tinha finalmente decidido cobrar a dívida de sangue e suor de 200 corpos usados ao longo de décadas. Ordenou então que o barão Valdemar abrisse a boca e comesse o chão que tanto amava, que provasse o gosto da humilhação que ele tinha servido como prato diário para tantos. O barão recusou inicialmente, fechando a boca com força, virando o rosto para o lado, mas Jorge e Tomás o seguraram firme, enquanto Gaspar forçava a mandíbula dele aberta. Antônio enfiou o punhado de terra na boca do homem, que engasgou, cuspiu, tentou vomitar, mas outro punhado veio, e outro, e outro. A terra entrou pelos dentes, desceu arranhando a garganta, e o barão Valdemar finalmente entendeu na própria pele o que tinha feito com Antônio naquela tarde distante. As lágrimas escorreram pelo rosto sujo dele, misturando-se com a poeira, e o homem, que nunca conheceu limites para seu poder, experimentou a impotência absoluta e devastadora de não ter controle nenhum sobre o próprio destino. Quando acabou, Antônio se afastou e olhou ao redor para os rostos iluminados pelas tochas. Não houve comemoração, não houve gritos de vitória, apenas um suspiro coletivo de alívio profundo,
como se um peso invisível que esmagava os ombros de todos tivesse finalmente sido removido. A vingança estava completa, mas não havia tempo para saborear a vitória, porque a liberdade ainda precisava ser conquistada, e as horas até o amanhecer estavam escorrendo como areia entre os dedos. O que veio depois foi uma explosão de atividade coordenada, ensaiada mentalmente dezenas de vezes. Gaspar e Jorge amarraram e arrastaram o barão e a baronesa Eulália até o depósito de comida nos fundos da fazenda, um cômodo sem janelas e com porta grossa que foi trancada por fora com uma trave pesada. Os 6 vigias já estavam amarrados e amordaçados, longe do incêndio, que ainda queimava nos restos do estábulo. Jeremias e Inácio, completamente dopados e cambaleando, foram amarrados também e deixados no alojamento deles, porque o efeito das ervas ainda ia durar horas. Então veio a decisão mais difícil da noite. Antônio reuniu todos os 200 escravizados no terreiro e falou rápido sobre a fuga que estava prestes a acontecer, sobre o quilombo nas montanhas a 2 dias de caminhada brutal pela mata fechada. Explicou que quem quisesse ir devia sair imediatamente porque não havia tempo a perder, mas que quem escolhesse ficar seria trancado na senzala para ter o álibi perfeito de que estava preso e não podia soltar ninguém nem impedir a fuga. Seria proteção contra a fúria do barão quando ele fosse libertado. Cerca de 60 pessoas deram um passo à frente, escolhendo a incerteza perigosa da liberdade ao invés da certeza esmagadora da escravidão. Entre eles estavam rostos jovens e velhos, homens e mulheres, até crianças sendo carregadas nos colos. Benedita, a velha curandeira, seria auxiliada por todos no trajeto, e principalmente por Rosa, sua sobrinha, que não tinha escolha senão fugir depois de ter segurado a baronesa. Damião recebeu o juramento de Jorge, seu filho, de que carregaria o pai até o fim do mundo se fosse necessário. E Sebastião, que semanas antes quase tinha destruído tudo com sua delação, agora caminhava em silêncio no meio do grupo, tendo finalmente coragem de escolher tentar ser livre. Os 140 que escolheram ficar foram trancados na senzala com comida e água suficiente, e a chave foi jogada longe. Lázaro assumiu a frente do grupo de fugitivos, e com a lua nova oferecendo escuridão total como aliada, eles entraram na mata fechada atrás da fazenda. O menino conhecia cada árvore, cada pedra, cada curva daqueles caminhos invisíveis que tinha mapeado ao longo dos anos correndo com recados. Sua voz baixa ia dando instruções constantes sobre onde pisar, onde se abaixar, onde parar para descansar por poucos minutos antes de continuar. A caminhada foi um pesadelo de galhos arranhando rostos, raízes torcendo tornozelos, rios gelados que precisavam ser atravessados com água batendo na cintura. Jorge carregava Damião nas costas, quando precisava, parando apenas quando as pernas ameaçavam ceder. Rosa praticamente arrastava Benedita, que respirava com dificuldade, mas se recusava a pedir para parar. As crianças pequenas choravam baixo de cansaço e fome, mas os pais tapavam as bocas delas com ternura desesperada, porque qualquer som podia atrair capitães do mato. O grupo fazia paradas curtas a cada poucas horas para descansar, sentados na terra úmida, nunca acendendo fogo. Apenas alguns minutos para recuperar o fôlego antes de continuar pela escuridão sem lua, que era aliada e inimiga ao mesmo tempo. Enquanto isso, na fazenda, o fogo que tinha começado no estábulo e que todos achavam estar sob controle, encontrou um caminho inesperado. Uma brasa voou com o vento e pousou no teto de palha seca do alojamento dos capatazes. E em questão de minutos, as chamas explodiram com fúria renovada. Jeremias e Inácio, ainda dopados e amarrados dentro do alojamento, acordaram tarde demais, com a fumaça já preenchendo seus pulmões. Tentaram gritar, se debater contra as cordas, mas os nós que Gaspar tinha feito eram obra de mestre ferreiro. O fogo tomou tudo com uma velocidade assustadora, e os 2 homens que passaram décadas distribuindo dor com chicotes e insultos morreram queimados vivos numa ironia cruel que ninguém tinha planejado, mas que o destino entregou como pagamento final de dívidas antigas. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, os vizinhos de propriedades distantes viram a coluna de fumaça preta ainda subindo da fazenda do Sol Poente e galoparam até lá, encontrando um cenário de destruição que parecia ter saído de um pesadelo.
O estábulo era apenas cinzas e madeira carbonizada. O alojamento dos capatazes, uma ruína fumegante, com 2 corpos queimados e irreconhecíveis dentro, que levou horas para alguém perceber que eram Jeremias e Inácio. 6 vigias estavam amarrados e furiosos, gritando para serem soltos. 140 escravizados, trancados na senzala, batendo na porta de dentro, pedindo água e explicando que tinham sido presos pelos fugitivos. E no depósito de comida, o barão Valdemar e Dona Eulália cobertos de terra seca e humilhação esperando para serem libertados. Quando finalmente soltaram o barão e ele entendeu a extensão da catástrofe que tinha desabado sobre sua cabeça, a fúria que tomou conta dele foi tão intensa que por alguns minutos os vizinhos acharam que o homem ia ter um ataque. Ele berrou ordens para todos os lados, exigindo cavalos, armas, homens, qualquer coisa que pudesse ser usada para caçar os escravizados que tinham fugido, levando consigo não apenas a si mesmos, mas também a dignidade do Senhor. Mas os vizinhos olhavam uns para os outros sem saber o que fazer, porque perseguir 60 pessoas desesperadas através de mata fechada não era tarefa que alguém aceitava de bom grado, sem pagamento generoso. Foi quando o barão Valdemar ofereceu uma fortuna em moedas de ouro que 4 capitães do mato finalmente aceitaram a empreitada. Eram homens duros e sem escrúpulos que ganhavam a vida rastreando fugitivos pela província inteira. Conheciam cada truque de fuga, cada esconderijo possível, e não tinham piedade nenhuma de usar violência extrema para capturar suas presas. Por volta do meio do dia, eles já tinham partido montados em seus cavalos, levando armas, cordas, correntes e mantimentos suficientes para dias de perseguição. Eram profissionais que confiavam na própria habilidade de seguir rastros invisíveis para olhos comuns, e a recompensa oferecida pelo barão era alta o suficiente para valer qualquer risco. Enquanto isso, na mata, o grupo de Lázaro continuava avançando, com uma exaustão que ia além do físico e entrava no território da pura força de vontade de continuar vivo e livre. No final da tarde do primeiro dia, um homem mais velho simplesmente parou de caminhar. Suas pernas cederam. O corpo desabou no chão. E quando tentaram levantá-lo, perceberam que o coração tinha finalmente desistido depois de décadas quebrando o corpo nos cafezais. Cavaram uma cova rasa com as mãos e galhos. Colocaram o corpo lá dentro com a dignidade que conseguiram reunir em 15 minutos apressados. Cobriram com terra e folhas e seguiram em frente porque não havia tempo para luto adequado quando a liberdade ainda estava a 1 dia e meio de distância. Na metade do segundo dia de caminhada, quando o sol já estava alto e impiedoso queimando as costas de todos, o som de cavalos galopando pela mata fez o grupo inteiro congelar em terror puro. Os 4 capitães do mato tinham encontrado a trilha e vinham em velocidade assassina, e quando avistaram o grupo de fugitivos, começaram a atirar antes mesmo de estar ao alcance certo. As balas zuniam cortando o ar, acertando troncos de árvores, e 3 pessoas caíram atingidas antes que alguém conseguisse reagir. Uma mulher jovem levou um tiro no peito e morreu instantaneamente. Um homem foi atingido no pescoço e se afogou no próprio sangue em segundos. E uma criança de talvez 10 anos caiu com um buraco na barriga gritando por tempo que pareceu eterno antes de finalmente silenciar. O grito de Lázaro cortou o caos, ordenando que o grupo corresse sem olhar para trás. Por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os de Antônio numa troca silenciosa que dispensava palavras. Lázaro iria guiar os vulneráveis para a segurança, enquanto Antônio e quem ficasse daria tempo para isso acontecer. O aceno de cabeça quase imperceptível de Antônio foi resposta suficiente. Ele não precisou repetir a ordem. O instinto de sobrevivência que tinha sido afiado por gerações de fuga e perseguição tomou conta imediatamente. Lázaro continuou rapidamente com a maioria das pessoas, incluindo Damião, Benedita, Rosa, as crianças, os feridos leves, e os empurrou mata adentro gritando instruções enquanto abria caminho com o facão. Jorge carregava o pai Damião nas costas, apesar da própria exaustão e do terror. Benedita segurava Rosa pela mão, puxando a menina com força que ninguém imaginava que a velha curandeira ainda tivesse. Mães apertavam bebês contra o peito, abafando seus choros. Gaspar empurrou a esposa e os 3 filhos pequenos na direção do grupo que fugia
e gritou para eles correrem e não olharem para trás, acontecesse o que acontecesse. Antes que o grupo disparasse em corrida desesperada pela mata, Lázaro berrou uma última ordem crucial. 3 homens fortes e jovens deveriam ficar na retaguarda com a missão de apagar pegadas, desfazer galhos quebrados, jogar folhas sobre rastros, criar pistas falsas, fazer tudo o que fosse possível para confundir qualquer perseguidor que viesse atrás. Os 3 aceitaram a tarefa mortal, sabendo que seriam os primeiros a ser pegos se algo desse errado. O grupo então se lançou mata adentro correndo, como se o diabo estivesse nos calcanhares. Não diminuíram o ritmo, não olharam para trás, deixando o som dos tiros e da violência ficando cada vez mais distante, enquanto os 3 homens da retaguarda já começavam o trabalho meticuloso de apagar qualquer vestígio. No ponto do confronto, não houve decisões conscientes ou planos elaborados. Foi puro instinto de homens cujo senso de proteção falou mais alto que o medo da morte. Gaspar, Tomás, Julião e Martim simplesmente ficaram sem que ninguém precisasse pedir, seus corpos se movendo por conta própria para formar uma barreira humana entre os fugitivos e os perseguidores. Mais alguns homens da retaguarda também permaneceram, totalizando 11 guerreiros dispostos a dar suas vidas. Foi Sebastião que, numa explosão de coragem que ninguém esperava dele, e que talvez ele mesmo não soubesse que possuía, correu em direção aos cavalos gritando e agitando os braços tentando assustá-los, e levou um tiro no ombro que o jogou no chão com força brutal. Mas sua ação deu tempo para os outros reagirem. Os homens se encarregaram de contribuir para os animais ficarem ainda mais assustados com gritos, pedradas e movimentos bruscos. Com tanta confusão, ou talvez por ajuda divina, os cavalos empinaram em pânico, derrubando 3 dos 4 capitães no chão com força. O 4º tentou atirar novamente, mas Antônio já estava em cima dele arrancando a arma e usando o cabo para acertar a cabeça do homem até ele desmaiar. Os outros 3 capitães caídos no chão tentaram se levantar, mas os homens furiosos os dominaram com uma violência que vinha de 20 anos de ódio acumulado, chutes, socos, joelhadas, até os 4 rastreadores estarem imobilizados e sangrando. Eles usaram as próprias correntes e cordas que os capitães carregavam para prender escravizados e amarraram os 4 homens em troncos de árvores grossas com nós que Gaspar garantiu que jamais se soltariam. Deixaram eles lá, conscientes e aterrorizados, sabendo que os bichos da mata iam encontrá-los antes de qualquer resgate chegar. Era justiça brutal e sem piedade, mas eram homens que mataram pessoas inocentes por dinheiro e ninguém no grupo sentiu remorso nenhum. Depois cuidaram dos próprios mortos com a dignidade que aqueles capitães jamais teriam. Cavaram 3 covas rasas, mas respeitosas, usando facões e as próprias mãos. Enrolaram os corpos em folhas grandes, rezaram palavras rápidas mas sinceras, pedindo que os espíritos encontrassem paz. Cobriram as covas com terra e pedras para proteger dos animais. Marcaram as árvores próximas com cortes profundos para que algum dia pudessem voltar se fosse possível. Pegaram os 4 cavalos, as armas, os mantimentos, as facas, tudo o que pudesse ser útil. Antônio então anunciou o plano. Seguiriam pelo rio na mesma direção que Lázaro tinha levado o grupo maior, porque água não guarda pegadas e cachorros de rastreamento perdem o faro. O grupo de 7 homens, incluindo Sebastião, que sangrava muito do ombro, mas se recusava a ser deixado para trás, entrou na água fria que batia na cintura e começou a caminhar rio abaixo. Levaram os cavalos pela água também, os animais relutantes, mas obedientes, e seguiram por horas até as pernas estarem dormentes de frio. Enquanto isso, o grupo de Lázaro continuava pela trilha original em direção ao quilombo. Antes de partir, ele tinha dado instruções claras para 3 homens fortes e jovens ficarem na retaguarda do grupo, com a missão de apagar pegadas, desfazer galhos quebrados, jogar folhas sobre rastros, criar pistas falsas em direções erradas, fazer tudo o que fosse possível para confundir qualquer perseguidor que viesse atrás. Os 3 aceitaram a tarefa mortal, sabendo que seriam os primeiros a ser pegos se algo desse errado. Todos correram até as pernas fraquejarem. Caminharam quando não conseguiam mais correr. As crianças choravam baixinho, os velhos gemiam de dor, mas ninguém parava. O grupo de Lázaro chegou ao quilombo,
quando o sol estava nascendo no terceiro dia. Uma massa exausta de corpos quebrados, mas livres, que foram recebidos com abraços, lágrimas e comida quente preparada às pressas. O quilombo tinha mais de 300 pessoas vivendo em liberdade construída com sangue, suor e resistência diária, e os recém-chegados foram integrados com uma rapidez que mostrava anos de prática em receber fugitivos. O líder do quilombo, um homem alto de cabelos brancos chamado Joaquim, que tinha fundado aquele refúgio 20 anos atrás, ouviu o relato de Lázaro sobre os irmãos que tinham ficado para trás lutando. Não hesitou nenhum segundo. Reuniu 6 dos melhores guerreiros do quilombo, homens experientes em resgates e emboscadas, e partiram de volta, descendo o rio enquanto o restante do grupo finalmente podia descansar. Encontraram o grupo de Antônio a aproximadamente 2 horas de distância do quilombo, ainda caminhando pela água com os cavalos, e Sebastião seguro entre os companheiros, apesar da febre que começava a subir pela infecção do ferimento. O reencontro foi explosivo de alegria e alívio. Lázaro abraçou Antônio com força. Gaspar chorou de alívio. Jorge caiu de joelhos agradecendo a todos os orixás que conhecia. Voltaram juntos para o quilombo trazendo cavalos e armas que fizeram os olhos dos líderes quilombolas brilharem de satisfação estratégica. Foi só quando todos finalmente se reuniram dentro dos limites seguros do quilombo e fizeram a contagem cuidadosa de cada pessoa que tinha fugido da fazenda, que a realidade terrível e angustiante caiu sobre o grupo como pedra pesada no estômago. 5 pessoas que tinham começado a fuga com eles não estavam ali. Não estavam entre os mortos que tinham sido enterrados. Não estavam entre os que chegaram com Lázaro. Não estavam entre os que lutaram com Antônio. Simplesmente tinham desaparecido durante a confusão absoluta do tiroteio, provavelmente correndo em direções aleatórias em pânico cego quando as balas começaram a voar. Ninguém nunca mais soube o que aconteceu com elas. Se foram capturadas e levadas de volta para a fazenda, se morreram perdidas sozinhas na mata, se conseguiram sobreviver e encontrar outro quilombo em algum lugar distante, ninguém jamais descobriu. Simplesmente sumiram como se a floresta tivesse engolido suas existências sem deixar rastro, e o mistério angustiante daquelas 3 vidas assombrou o grupo por anos como lembrança dolorosa de que liberdade tem preço alto e nem todos que buscam conseguem alcançar. Nos anos que se seguiram, o destino traçou 2 linhas opostas com a precisão de uma navalha. Na fazenda, com o barão perdido em seus delírios, quem assumiu as rédeas foi a baronesa Eulália. Ver a esposa, ante e silenciosa, sentada na cadeira de comando foi o golpe final no orgulho de Valdemar. Sob a gestão dela, a propriedade encolheu e perdeu o prestígio dos salões imperiais, pois a sociedade não via com bons olhos uma mulher no comando. Mas da porta para dentro, a baronesa impôs sua humanidade. Aboliu o tronco, proibiu a tortura e garantiu que o terror nunca mais reinasse naquelas terras. O barão Valdemar, contudo, não foi destruído apenas pela vergonha social ou pela ascensão da esposa, mas pela própria obsessão. Dizem que a loucura o encontrou ajoelhado naquele mesmo terreiro, dia após dia, conversando com o chão. A terra, que antes era seu símbolo de poder, tornou-se seu tormento. No 3º ano, a baronesa o encontrou morto, com a boca cheia daquele solo vermelho. A terra havia finalmente cobrado a dívida de quem lucrou com o sangue derramado sobre ela. Enquanto a sombra da morte cobria a fazenda, nas montanhas a vida florescia com uma intensidade vibrante. O quilombo se transformou num verdadeiro santuário de ofícios e cura. Benedita, a velha sábia, tornou-se a alma medicinal do lugar. Suas mãos, que por décadas trataram feridas de chibata, agora usavam as ervas para curar febres de crianças que nasciam livres. Gaspar, o ferreiro, ressignificou o som do metal. O martelo dele não forjava mais correntes ou instrumentos de tortura, mas sim enxadas e ferramentas para arar a terra que agora pertencia a todos. E Damião, o homem que um dia foi humilhado beijando o chão, passou seus últimos anos sentado ao sol, com as costas finalmente descansadas, vendo seu filho Jorge, que um dia o carregou nas costas pela mata fugindo da morte, treinar a defesa do quilombo com a altivez de um guerreiro. Os mais jovens garantiram que o futuro fosse inquebrável.
Lázaro não parou naquela noite de fuga. Ele se tornou uma lenda viva nas matas, usando seus caminhos secretos para guiar dezenas de outros cativos para a liberdade ao longo dos anos. Rosa casou-se e seus filhos foram a primeira geração a crescer sem saber o que é um feitor. E Sebastião, a cicatriz do tiro em seu ombro, tornou-se seu maior orgulho e lição. O homem que quase destruiu tudo virou o guardião da memória, contando sua história ao redor da fogueira para ensinar aos mais novos que a coragem de mudar de lado vale mais que uma vida inteira de submissão silenciosa. Para Antônio, o arquiteto dessa liberdade, a vitória teve um sabor profundo e simples. A vingança não foi a morte do barão. A verdadeira vingança foi a vida que brotou depois. Foi acordar todas as manhãs por 30 anos e plantar naquela terra, sentindo a textura do solo entre os dedos, sabendo que a colheita alimentaria sua família e não a ganância de um senhor. Antônio entendeu que o chão nunca foi cruel. Cruel era quem segurava o chicote. Que ali, sob o céu aberto, ele provou que a justiça mais doce é construir um mundo novo e farto onde o velho poder não tem mais lugar. A história do que aconteceu naquela noite espalhou-se pela província inteira como fogo em capim seco. Passou de boca em boca, de fazenda em fazenda, de senzala em senzala, ganhando detalhes e cores ao longo do caminho. Alguns detalhes foram exagerados, outros suavizados, mas a essência permaneceu intacta. Um grupo de escravizados tinha virado o mundo de cabeça para baixo. Tinha julgado e condenado seu senhor, fugido levando dignidade e esperança, e simplesmente desaparecido na mata como fantasmas que a terra decidiu proteger. E em cada senzala onde a história era sussurrada entre trabalhos forçados, em cada canto escuro onde homens e mulheres se reuniam em segredo, a mensagem ecoava clara e poderosa. A terra, que sempre exigiu sacrifícios dos escravizados, tinha finalmente cobrado a dívida de quem lucrava com o sangue deles. E para Antônio, vivendo livre sob as estrelas que via sem medo pela primeira vez em 30 anos, a terra não era mais uma divindade cruel que precisava ser servida. Era simplesmente chão, onde seus pés descalços pisavam em liberdade, onde seus filhos futuros brincariam sem correntes, onde a memória daquela noite de lua nova seria guardada como prova de que até o sistema mais brutal pode ser quebrado quando a coragem se junta com a inteligência e a fome insaciável por justiça. Se você chegou até aqui, sei que está com o coração apertado. A história de Antônio não é só sobre vingança ou fuga, é sobre a dignidade que ninguém consegue arrancar de dentro da gente. Não importa quanto chicote caia nas costas ou quanta terra seja enfiada goela abaixo. O que me arrepia até hoje não é só a coragem deles, mas a mensagem que ecoa através dos séculos. Não importa o quão poderoso seja o sistema que te oprime, não importa quantas gerações tenham se curvado antes de você, sempre existe uma brecha, uma chance, um jeito de virar o jogo, quando a inteligência, a paciência e a coragem se juntam com a fome de justiça que queima no peito. E é exatamente por histórias como essa que mostram a força da resistência e a busca por dignidade que nunca pode ser apagada, que este canal existe. Toda semana eu trago histórias do Brasil que foram esquecidas, mas que precisam ser lembradas, porque elas nos ensinam quem somos e de onde viemos. Mas o mais importante agora é o seguinte: quero ouvir de você. Me conta nos comentários de qual estado você está assistindo e se você tem alguma história na sua própria família sobre resistência, sobre luta, sobre pessoas que não se curvaram. Essas histórias importam e cada uma delas merece ser contada. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, o like ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias que o tempo tentou calar. E se você quer continuar comigo descobrindo mais episódios esquecidos da nossa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova que vai mexer com você, do mesmo jeito que essa mexeu. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.